Boa noite. Agora a gente vai fazer atividade 10, tá? Controle on-off de temperatura de uma estufa. Tem todo o texto aqui, não vou ficar relendo ele e tudo mais, mas vamos já direto para a tabela, tá? Então o que a gente tem que saber? T1 é o sensor que diz que está a temperatura abaixo ou igual a 45 graus. T2 é o que fala que está acima ou igual a 60 graus, tá? Aí tem a tabelinha da verdade aqui, ó, que eu transcrevi ela, certo? E aí o que vocês têm que se atender? O sensor 1 passou de 45 graus, ele vai ficar ligado. Então, se por acaso chegar em 60 graus, o T1 tem que continuar ligado. Se por acaso o T1 estiver em 0 e o T2 estiver em 1, que é esse segundo caso aqui, ó, isso tem que ser uma condição de erro, porque não tem como ele estar acima de 60 graus e não estar acima de 45, entenderam? Então tem que tomar, por isso que então existe essa condição de impossível. Então, terminando aqui, ó, o sistema de controle de temperatura deve ser ligado e desligado através de botões. Então, um botão para ligar e um botão para desligar. Dois sinalizadores são utilizados, um para indicar que a condição é impossível e outro sistema desligado. E outro que o sistema está ligado, desculpa. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem como entrada T1, T2, o botão de ligar, o botão de desligar. Então, 4 entradas. Como saída, o que a gente tem? A gente tem o aquecedor, o resfriador, né, o refrigeração. A gente tem o erro e a gente tem a luz de ligado. Então, vamos aqui para o quadro. Então, primeiro a minha tabela da verdade. Isso aqui eu tenho ali no exercício e o erro. Então, o erro, né, a luzinha de erro, ela vai ser acesa quando acontecer 0 e 1. Isso aqui a gente já viu no exercício anterior, então vocês já sabem como retirar. Então, o que significa? Que o aquecedor, ele é T1 e T2 barrado. Por quê? O aquecedor liga quando for 0 e 0. O refrigerador, quando T1 for 1 e T2 for 1. Também retiro da tabela da verdade. O que tem de novidade aqui? É esse habilita, esse botão, essa chave para habilitar, tá? Essa chave, como ela é para habilitar, ela não importa se ela está antes, depois ou antes, não interfere, desde que ela esteja numa lógica E com o meu acionamento. Da onde que ele vem? Ele vem daqui, ó. Esse habilita, ele é a minha luz dizendo que o sistema está ligado. Então, o botão que eu vou apertar para ligar, ele vai setar essa lâmpada, liga, e essa informação eu utilizo aqui. Então, ó, aqui eu já começo a utilizar o set reset, que ele é mais simples. Botão para setar, botão para resetar. Então, botão de ligar, botão de desligar. E por último tem o erro. Então veja, o habilita, ele está em todos. Por quê? Se eu não apertar o botão de funcionar, o meu sistema não pode funcionar de forma alguma. Então, eu colocando ele em série com todo mundo aqui, eu garanto que o aquecedor, o refrigerador e até mesmo a luz de erro só vai ser acionada depois que eu começar o sistema. Bom, então aqui, ó, na programação, ó, bem simples. Botão de ligar, botão de desligar, cada um na sua informação. Set reset. Então aqui ele habilita, ó, o ligado, ele vai aqui, ó. Então veja, na entrada eu vou colocar lá a porcentagem Q0 ponto, o local que eu coloquei, eu botei no 11, então Q0.11, esse é meu habilita. Eu boto ele como chave aqui e só assim que ele vai funcionar, né? Então, olhando aqui o funcionamento, ó, agora já começa a ficar com bastante cabinhos, né? Então, ó, aqui é meu botão de ligar, aqui é meu botão de desligar. Então, ó, liguei, acendi a luz verdinha, desliguei, ó, liguei, desliguei. Ó, com ele desligado, eu posso, aqui eu botei os dois sensores, né? Sensor de 45 e sensor de 60. Então aqui, ó, eu posso
mexer, não vai acontecer nada. Só depois que eu, então, habilitar. Habilitei, ele está em 0 e 0. Se ele está em 0 e 0, significa que está abaixo de 45 graus. Abaixo de 45 graus, liga o meu aquecedor. Passou de 45 graus, pum, desliga o meu aquecedor. E não acontece nada. Chegou em 45, subiu de 60, aí ele vai ligar o meu refrigerador. Então, ó, nesse meio termo nada fica ligado, passou, ligou. Então, ó, abaixo, no meio nada, acima. E aí vem aquela condição de erro. Se por acaso o sensor de 60 graus acionar antes do 45, ó, situação de erro. Veja, a luz verde ela vai se manter ligada o tempo todo, até mesmo quando dá o erro, porque o meu sistema está ligado e está com defeito. Então, aquela luz verde é para dizer que o sistema está rodando. Então, ó, não importa qual situação, ela vai sempre se manter ligada. Ela só vai desligar a hora que eu desligar meu sistema. Aí, desliga tudo. Então, este exercício é só desse jeito mesmo, simplesinho. Beleza?